Um encontro que capturou a atenção global ocorreu recentemente entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Realizado à margem de uma cúpula internacional na Malásia, o diálogo abordou tensões comerciais e diplomáticas que há tempos pairam sobre as relações bilaterais. Com tarifas elevadas sobre produtos brasileiros e sanções impostas a autoridades do Judiciário do Brasil, o mundo observava se esse tete-a-tete poderia pavimentar o caminho para uma distensão ou aprofundar as fricções. Líderes de duas das maiores economias das Américas, Lula e Trump, representam visões contrastantes sobre comércio global, democracia e influência regional, tornando esse momento um teste crucial para a diplomacia contemporânea. As raízes desse encontro remontam a desentendimentos acumulados ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos impuseram tarifas significativas sobre importações brasileiras, afetando setores como aço, alumínio e agricultura, em uma medida que Washington justificou como proteção à sua indústria nacional. Do lado brasileiro, essas barreiras comerciais foram vistas como injustas, especialmente considerando o superávit comercial favorável aos americanos em outros âmbitos. Paralelamente, sanções financeiras e restrições de visto foram aplicadas a juízes e autoridades brasileiras, sob alegações de interferência em liberdades digitais e perseguição a vozes dissidentes via plataformas online. Essas ações, lideradas por figuras como o senador Marco Rubio, um dos conselheiros mais próximos de Trump, criaram um clima de desconfiança mútua. Antes do encontro propriamente dito, o governo brasileiro expressava preocupação com o tom da interação. Assessores de Lula temiam que Trump, conhecido por seu estilo direto e por vezes confrontacional em negociações internacionais, pudesse adotar uma postura humilhante, similar à que exibiu em diálogos com outros líderes mundiais. Matérias da imprensa destacavam declarações de diplomatas brasileiros, que enfatizavam a determinação de Lula em não se submeter a pressões indevidas. Um ex-chanceler brasileiro, em entrevista a um veículo de comunicação internacional, afirmou que o presidente jamais permitiria que sua dignidade fosse comprometida em uma mesa de negociações. Essa apreensão era alimentada por críticas prévias de Trump ao Brasil em temas como a política externa em relação à Venezuela, o apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia e a participação no grupo dos BRICS, visto por Washington como uma ameaça à hegemonia do dólar. O encontro em si surpreendeu pela sua ocorrência, pois não figurava explicitamente na agenda oficial de Trump. Marcado de última hora, ele reuniu os dois presidentes e seus principais assessores em uma sala reservada durante a cúpula asiática. A ausência de câmeras e jornalistas tornou o procedimento fechado, alimentando especulações sobre o que foi discutido nos bastidores. Após a reunião, Trump emergiu para uma breve declaração à imprensa, descrevendo o diálogo como uma honra e elogiando a liderança de Lula. Essa cortesia protocolar contrastava com o histórico de Trump, autor de um livro sobre arte da negociação, onde enfatiza a importância de manter as cartas próximas ao peito. Analistas observam que tais declarações públicas frequentemente mascaram intenções mais estratégicas, servindo como fachada para avanços concretos que só se revelam com o tempo. Entre os pontos centrais da conversa, o comércio bilateral ocupou o centro do palco. Lula pressionou pela redução das tarifas sobre exportações brasileiras, argumentando que elas prejudicam não apenas a economia do Brasil, mas também os consumidores americanos, que enfrentam preços mais altos para bens essenciais como alimentos e matérias-primas. Trump, por sua vez, reiterou preocupações com práticas comerciais desleais e o impacto das políticas brasileiras no equilíbrio global. Fontes diplomáticas sugerem que o presidente americano propôs uma agenda de negociações futuras, possivelmente envolvendo concessões recíprocas, como maior acesso a mercados para produtos agrícolas dos Estados Unidos. No entanto, nenhuma revogação imediata. Outro eixo sensível foi o das sanções contra autoridades judiciais brasileiras. Lula defendeu a independência do poder judiciário em seu país, destacando que medidas como essas interferem em assuntos soberanos e podem minar a confiança mútua entre nações democráticas.
Do lado americano, Rubio, presente na reunião, foi citado em relatórios posteriores, como tendo reafirmado a necessidade de lidar com questões de censura digital e perseguição a indivíduos baseados nos Estados Unidos por meio de redes sociais. Em uma entrevista à CNN antes do encontro, Rubio declarou que problemas com o tratamento a juízes e o setor digital precisariam ser resolvidos, embora Trump buscasse maneiras benéficas de avançar. Essa presença de Rubio sinalizava a complexidade interna da administração americana, onde vozes hawkish sobre a América Latina exercem influência significativa. A diplomacia regional também entrou em pauta, com ênfase na Venezuela. O Brasil, sob Lula, tem adotado uma abordagem de diálogo com o regime de Caracas, contrastando com a linha dura de Trump, que impôs sanções amplas ao governo venezuelano. Durante o encontro, os líderes trocaram visões sobre como estabilizar a região, com Lula propondo mediação multilateral e Trump insistindo em pressão econômica para forçar mudanças. Analistas internacionais notam que esse desacordo reflete divisões mais amplas no hemisfério ocidental, onde o Brasil busca maior autonomia via parcerias com China e Rússia, enquanto os Estados Unidos veem isso como erosão de sua influência tradicional. Reações ao encontro foram mistas, revelando as expectativas divergentes de cada lado. No Brasil, o governo Lula saudou o diálogo como um passo positivo. Um primeiro aceno para negociações construtivas que poderiam aliviar tensões acumuladas. Porta-vozes da presidência destacaram a cordialidade do presidente Trump e a abertura para conversas futuras, sugerindo que o gelo começou a derreter nas relações bilaterais. Imagens do aperto de mãos entre os líderes circularam amplamente nas redes sociais, gerando memes e debates sobre o potencial de uma reaproximação. No entanto, opositores políticos no Brasil criticaram a falta de resultados tangíveis. Do lado empresarial brasileiro, a decepção foi palpável. Representantes de associações comerciais, em conversas reservadas com veículos como o Wall Street Journal, admitiram frustração com a ausência de qualquer sinal concreto de redução tarifária. Eles esperavam que o primeiro gesto viesse nessa oportunidade, especialmente em setores como a carne bovina, onde preços elevados nos Estados Unidos poderiam beneficiar importações sem barreiras. Um negociador do setor privado descreveu o resultado como um banho de água fria, embora evitasse identificações públicas por temor a retaliações governamentais. Essa insatisfação ecoa em câmaras de comércio, onde executivos pressionam por ações mais assertivas do Itamaraty para mitigar os custos econômicos das tarifas, estimados em bilhões de dólares anuais para a balança comercial brasileira. Nos Estados Unidos, a recepção foi mais contida, com foco nas oportunidades estratégicas. Mídia conservadora elogiou Trump por manter uma linha firme, sem concessões precipitadas que pudessem enfraquecer sua agenda America First. Analistas liberais, por outro lado, questionaram se o encontro não representava uma oportunidade perdida para Washington reengajar com o Brasil, em temas globais, como mudanças climáticas e segurança alimentar. Nas redes sociais americanas, hashtags relacionadas ao diálogo viralizaram, com usuários de ambos os espectros políticos, debatendo se Trump estava suavizando sua retórica anti-Brasil ou apenas adiando confrontos maiores. Para contextualizar historicamente, vale recordar que as relações Brasil-Estados Unidos passaram por ciclos de proximidade e distância. Durante mandatos anteriores de Lula, parcerias em energia e defesa floresceram, mas tensões surgiram com a ascensão de governos populistas. Trump, em seu primeiro período no poder, impôs tarifas semelhantes, levando a retaliações brasileiras que afetaram produtos icônicos como o uísque Bourbon. O retorno de Trump à Casa Branca reacendeu essas dinâmicas, com o Brasil navegando entre lealdade aos aliados tradicionais e diversificação para o sul global. Esse encontro na Malásia pode ser visto como um capítulo em uma narrativa mais longa de interdependência econômica, onde o comércio bilateral ultrapassa centenas de bilhões anualmente, sustentando empregos em ambos os países. As implicações econômicas são profundas e multifacetadas. Para o Brasil, tarifas persistentes encarecem exportações, impactando agricultores no centro-oeste e indústrias no sul,
onde demissões e investimentos paralisados se tornam rotina. Consumidores brasileiros, por sua vez, enfrentam inflação importada de bens americanos, como eletrônicos e medicamentos. Nos Estados Unidos, as barreiras protegem empregos em estados industriais como Pensilvânia e Ohio, mas elevam custos para processadoras de alimentos e construtoras. Economistas alertam que uma escalada poderia desencadear uma guerra comercial no hemisfério, prejudicando cadeias de suprimentos globais já fragilizadas por pandemias e conflitos. Socialmente, sanções a juízes brasileiros alimentam debates internos sobre soberania judicial versus direitos humanos, polarizando a opinião pública e inspirando protestos em capitais como Brasília e São Paulo. Politicamente, o encontro reforça o papel do Brasil como ponte entre Norte e Sul global. Lula, com sua ênfase em multilateralismo, busca posicionar o país como mediador em crises como a da Ucrânia, onde o Brasil se absteve em votações da ONU para preservar neutralidade. Trump, focado em bilateralismo, vê no Brasil um parceiro potencial contra a China na América Latina, mas condiciona a cooperação a alinhamentos em temas como narcotráfico e migração. Essa dança diplomática ilustra as tensões inerentes à ordem mundial atual, onde potências emergentes desafiam o unipolarismo americano. Olhando para o futuro, o verdadeiro teste virá nas semanas e meses subsequentes. Negociações técnicas entre Ministérios de Comércio e Relações Exteriores poderão delinear acordos setoriais, como isenções para soja ou aviões da Embraer. No âmbito das sanções, diálogos sobre governança digital poderiam levar a entendimentos mútuos, evitando escaladas judiciais internacionais. No entanto, obstáculos persistem. Eleições intermediárias nos Estados Unidos podem endurecer posturas republicanas, enquanto pressões domésticas no Brasil por reformas judiciais complicam concessões. Especialistas preveem que, sem avanços concretos, o risco de retaliações recíprocas aumenta, potencialmente afetando fóruns como a OMC. Em resumo, o encontro entre Lula e Trump marca um capítulo de cautela otimista nas relações bilaterais, onde gestos protocolares contrastam com agendas não resolvidas. Tarifas mantidas, sanções intactas e promessas de diálogo futuro deixam o saldo pendente, dependendo de ações concretas que sigam. Para o Brasil, representa uma oportunidade de afirmar sua voz em um mundo multipolar. Para os Estados Unidos, um lembrete da necessidade de alianças flexíveis. Questões em aberto, como o destino das negociações comerciais e o equilíbrio entre soberania e cooperação internacional, continuarão a moldar o panorama. Esse episódio sublinha o impacto duradouro da diplomacia pessoal em uma era de interconexões globais. Em um contexto onde economias estão entrelaçadas e desafios transnacionais demandam colaboração, encontros como esse não são meros eventos isolados, mas fios em uma tapeçaria maior de governança mundial. Eles nos convidam a refletir sobre como nações navegam divergências sem sacrificar interesses comuns, preservando a democracia e o bem-estar coletivo. O caminho à frente permanece incerto, mas o diálogo aberto, mesmo que inicial, oferece uma faísca de esperança para resoluções mutuamente benéficas.